consegue fazer a tua aula? Você aproveitaria essa oportunidade com ele? Se você não quer passar por esses carões, isso daqui pode salvar. Pequenas anotações em um cartão 3x5, ou no próprio celular, tá entendendo? De uma forma que te ajude a você não deixar de lembrar a tua apresentação. Mas eu vou ficar consultando o tempo todo o que está escrito no meu cartãozinho 3x5? Não, não vou. Eu tenho que ter a minha apresentação muito bem elaborada, muito bem feita. É só ser momento branco. Momento branco. Vocês, alguma vez na vida de vocês, já fizeram cola? Faculdade, universidade? Eu fiz. Eu confesso. E é interessante que nem todas as vezes que eu fiz cola, eu usei a cola. Era só uma espécie assim de, caramba, e vai que eu esqueço esse negócio e eu estou precisando muito dessa nota. E então a gente faz um seguro para não usar. No momento que você está fazendo a anotação, você já está estudando. Então eu coloco isso no meu bolso, não é para usar. É só para que, cara, e se me der o apagão, porque tem pessoas que têm horror a palco, pelo medo de perder a linha de pensamento. O sentimento de julgamento do ser humano ele é tão grande que dá o apagão na pessoa. Eu já vi isso acontecer, gente, ó. Muitas, tantas vezes. Nossa, aquela hora assim que eu de verdade, eu morro de dó do palestrante, porque foi alguma coisa, uma palavra que ele colocou que, puxa vida, dentro do discurso dele, fez ele bloquear completamente, e aí talvez essa apresentação, essa anotação vai ajudar ele. Segundo ponto, só escreva a apresentação por absoluta necessidade, por razões legais. Gente, jamais decore palavra por palavra a tua apresentação. Mesmo naquele ensaio que eu falei para vocês, semelhante a um teatro, jamais decore. Use muito do improviso. Porque uma vez que você esquece uma palavra, e cada uma das palavras gera um gatilho para a próxima, a pessoa perde completamente o fio da meada, a linha de raciocínio. Então, não é recomendável. Quando que é recomendável o escrito? Por razões legais. Mas aí, normalmente, gente, né? A gente sabe, púlpito, tá entendendo? Interpretação de texto, aí tá tudo bem. A gente vai, por exemplo, fazer uma leitura de voto. A gente vê isso no Supremo diretamente. Por que ele lê o voto dele inteiro? Cara, por razões legais. Cara, um ponto, uma vírgula, muda toda a interpretação do que ele está fazendo. Então ele precisa ler, ele precisa dar citação, ele precisa falar de leis, de normativas, ele precisa falar de decretos, ele precisa numerar, elencar tudo isso. Então, por razões legais, muitas vezes eu preciso fazer um discurso lido, e por isso eu faço dessa forma. Nunca decore a apresentação, faça uso de evidências pessoais, ou seja, olha como eu estou trazendo minhas experiências para deixar isso um pouquinho mais dinâmico. Pratique com antecedência. Gente, nunca deixe de praticar, principalmente o controle do tempo da tua apresentação. A regra aqui é mais ou menos o seguinte: se você falou mais do que você deveria, porque se empolgou, e é comum a gente se empolgar, é muito gostoso estar aqui na frente para quem entra no flow. E flow representa, eu nem tenho que pensar mais na estrutura, as palavras estão vindo, vai brotando na boca, sai, e acaba se tornando gostoso ficar aqui na frente. Mas qual que é o risco? O risco é eu perder o controle do tempo. E diante disso, então, eu preciso ter o mínimo de treinamento, de ter passado a minha apresentação. Quando eu vou para as minhas mentorias, cara, no mínimo 10 treinamentos da tua apresentação. Quantos forem necessários para que você tenha uma ideia do tempo, do que vem dentro dos slides, da apresentação, da tua movimentação de palco, da tua prática e tudo mais. Use recursos visuais quando possível, ou seja, tem slide para apresentar, apresente, tem flip chart para utilizar, utilize, tem alguma imagem, postada em algum lugar, aplique. Porque dentro da linguagem não verbal, pela tendência, a pessoa é visual. Nossos canais sensoriais, auditivo, visual e sinestésico. Um dos três domina a tua preferência. Quem não está olhando para mim nesse momento, provavelmente é auditivo. O que isso representa? Não precisa olhar para mim para entender, pelo contrário, o som tem que estar agradável, a comunicação tem que estar entendível. Aí a pessoa aprende que é um risco. Olha como, às vezes, a escola ensina completamente errado, né? Às vezes está lá
a criança rabiscando. E o professor falando, menino mal educado, punição, diretoria, raio que eu parto. Cara, a criança é auditiva. Está aprendendo horrores, ouvindo. Ela não precisa olhar para se comunicar, para entender. Olha que loucura isso, né? Quando a gente começa a entender de comportamento humano. Mas o inverso disso, pode acontecer de pessoas serem visuais? Sim. Então, elas precisam ver para aprender. Então, aqui tem que estar muito bonito. Lembra que a gente compra inicialmente o visual? Tem que estar muito bonito, tem que estar muito apresentado. Então, aqui tem um esquema de cores que está totalmente pensado para a apresentação. E aí eu vou explorando tudo isso. Bom, uma última dica é controle seu nervosismo. Por quê? Porque nervosismo comunica, sim ou sim? E ele comunica, infelizmente, de forma negativa. Coisas que demonstram nervosismo. Quando a pessoa começa a falar, eu já percebo que ela já começa a dar um passinho para um lado e para o outro. E aí ela dá um passinho para o lado e para o outro. E ela está fazendo um baile. É um baile. E ela vai falar uma coisa, daí ela dá um passo para trás, daí ela vai falar outra coisa, daí ela dá outro passo para trás, daí ela quer falar mais uma coisa, ela dá um passinho para o lado, explicitamente está nervosa. Ela não percebeu isso ainda. Eu fiz um tour esses dias, professor, com o promotor, 3 dias, ele andava em círculo, em quadrado. Para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Aí o pessoal comentou, meu Deus, olha o nervosismo. Comunicou totalmente, falava muito bem. Mas está demonstrando através de uma válvula de escape o nervosismo. Pô, dá para dominar isso? Claro que dá, gente. É tudo sobre autocontrole. Quando eu venho para frente, a percepção que eu coloco sobre mim mesmo, gesticulação, movimentação e tudo mais, me faz elevar o meu grau de auto-observação. Então, o meu vigia interno agora está olhando tudo que eu estou fazendo. Isso é treinamento. Aí uma das coisas que eu percebo, por exemplo, palestrantes, principalmente quando o palco é alto e a plateia fica embaixo, eles ficam andando de um lado para o outro. Tipo assim, pô, é legal? É, até um determinado ponto. Agora, imagine você ficar 1 hora andando para um lado para o outro, quem está imediatamente, tanto que aquilo é incômodo. Então, eu, como professor de oratória, falo assim, cara, não, está muito movimento. Não era para ser assim. Então, há algo para você cuidar com relação a nervosismo. Bom, o que dá para fazer em relação ao nervosismo? Primeira grande dica, aquecimento físico. Alongamentos e saltos. Queridos, os primeiros 60 segundos de uma apresentação vai haver uma descarga de adrenalina. Não tem como segurar isso. Vai vir. A boca vai secar, o coração vai bater forte. Talvez a pele arrepie, a pupila dilate. Não tem o que fazer, a não ser se preparar para isso. Se vocês forem, então, assistir o documentário do Tony Robbins lá na Netflix, Eu Não Sou o Seu Guru, o que Tony Robbins está fazendo antes de entrar no palco? Ele está no trampolim, nos bastidores, aqui atrás, trampolimzinho, e ele está lá no trampolim assim, ó. Ele provavelmente vai ficar ali uns 5 minutinhos. O que ele está fazendo? Aquecimento físico, liberação de endorfina, tratando a adrenalina que veio como um choque, porque na hora que ele subir no palco, ele diminuiu, ele mitigou a adrenalina, então vem menos secura na boca, vem menos dilatação de pupila, vem menos respiração ofegante, vem um controle maior através de saltos, alongamentos e tudo mais. Então, pratiquem, percebam, vocês vão ver a grande diferença. Só não cometa o seguinte erro, se você tem, por exemplo, um físico ruim, e você vai fazer esse aquecimento antes de entrar, e você terminou o aquecimento e já vai entrar, você vai entrar ofegante no palco. Eu já vi isso acontecendo com o mentorado meu, tá? Então é um cuidado a se tomar. Segundo ponto, você pode controlar o teu nervosismo através de pensamentos positivos, né? Força, você é capaz, tudo mais, imagens que a gente sempre vê nos esportes, né? Está lá Cristiano Ronaldo, ele vai bater uma falta, jogo de Portugal contra alguém, ele põe as mãos na cintura, ele fala para ele mesmo em voz alta, está tudo bem, você sabe como é que faz, você vai bater, a bola vai subir, vai passar pela barreira, vai baixar e é gol. Você já fez isso milhões de vezes. Ele está falando isso para ele, mas é isso que você vai fazer. Palavras de automotivação, auto-coaching, ajuda muito para controlar o nervosismo. Obviamente, respiração profunda.
Para você poder acalmar a sua mente, basicamente, quanto mais oxigênio nós jogamos para o nosso cérebro, mais ele tem agilidade para pensar. Então, é por isso que, às vezes, saltitando a gente através do fôlego, a gente consegue pensar melhor. Por quê? Porque a gente hiperoxigenou o cérebro. Isso me ajuda bastante no controle do nervosismo, porque o nervosismo ele vem justamente porque o cérebro pensou demais, e aí faltou oxigênio, o emocional começou a tomar conta da situação, né? E aí a gente tem uma série de estruturas para a gente cuidar antes da gente começar a nossa palestra, a nossa apresentação. Ainda, sobre linguagem, né? Como é que eu escolho o tipo de linguagem que eu utilizo com o meu público? Mais técnica, mais simples, mais formal, mais informal? Bem, tudo depende, em verdade, dessa complexidade extrema do teu público. É ele que coloca o sarrafo na altura da tua linguagem. Um público simples, tua linguagem tem que ser simples. Você vai conversar com uma criança, ele está ensinando para ela matemática, e você vai falar: filho, você tem que entender que na indexação da economia, o superávit primário do Brasil, quando ele se dá de forma positiva, altera imediatamente todo o mercado, porque uma das coisas que vai inexoravelmente acabar acontecendo é que a taxa de juros vai ser alterada, e isso mexe diretamente em todos os fatores, né? Por exemplo, a capacidade do pai e da mãe gerar poupança. Que é isso, pai? Que é isso, pai? O que você está falando? E aí você traduz isso em minutos. Filhinho, então, quando você compra uma figurinha da Copa, e essa figurinha dentro do pacotinho custou R$7, então, filhinho, se tem 7 figurinhas dentro do pacote, significa que essa figurinha custa quanto? Então, agora que você tem R$2 na mão, dá para comprar um pacote ou não? Quantas figurinhas daria para comprar? Tá, e quantas vem no pacote? Dá para comprar um pacote? Não dá. Então, a gente tem que juntar agora mais R$5 junto com os teus 2 para a gente fechar 7. Linguagem ajustada ao que o meu interlocutor é capaz de compreender. Então, é sempre sobre isso. De certa forma, a mensagem, lembram? Comunicação, tornar comum um procedimento, ela tem que ser percebida de forma clara e precisa e concisa pelo nosso público. Então, esses ajustes eu preciso estar fazendo também. É muito comum na área jurídica o advoguês, né? Sim. Caraca, traduza isso para mim, né? Chega uma sentença, passo para o advogado, tá, e aí, o que está escrito? Ele está dizendo que a gente ganhou a causa. Porque é só... Uma tendência, principalmente na justiça de trabalho, eles prolatarem a sentença. Sim. Na forma do juridiquês, e depois a sentença na forma comum. Legal. Para a pessoa que está lendo... Né? Para o leigo, né? O leigo, não, você ganhou por isso também. Perfeito. E é interessante, ó, leigo não significa uma pessoa burra. O leigo é a pessoa que não tem notório conhecimento técnico sobre aquela área. Então, se eu tenho notório conhecimento de oratória, eu posso considerar todo mundo que não tem conhecimento leigo. Leigo na oratória. Não quer dizer que é ignorante, que é burro, que não saiba ler ou escrever, não é nada sobre isso, pelo contrário. É só um ajuste de linguagem. Bom, ainda, vamos falar sobre posicionamentos em tipos de palestras diferentes. Nós temos 2 grandes tipos de palestras. Uma palestra formal e uma palestra informal.